Bem-vindo a mais esta reflexão. Invertendo os fatos. A declaração dos religiosos diante do governador Félix por causa de Paulo não é muito diferente do que aconteceu com o comandante, que ao escrever a carta, o comandante Lísias, ao escrever a carta para o governador Félix, ele inverteu também os fatos. Só que na realidade dos judeus foi um pouco mais sério, porque justamente eles pretendiam acusar Paulo e queriam matá-lo, segundo a lei. O que a gente pode observar é justamente que estas coisas não vão fazer muito diferença para nós, mas a passagem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, do verso 5 ao 9, diz assim: Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. A primeira coisa que a gente pode observar é que Paulo era o agitador? Não. Ele não provocou as desordens nas cidades. Quem provocava eram os judeus. Todas as vezes e em todas as cidades. Paulo, normalmente, o que ele fazia era chegava na sinagoga, ensinava, explicava sobre Cristo. Alguns aceitavam, outros rejeitavam. Os que rejeitavam, normalmente arrumavam pessoas para agitar, para provocar, para poder justamente algumas vezes tentar matar, apedrejar. E assim a gente vê em todas as cidades. Ou seja, Paulo não era o que promovia a desordem. Isto precisa estar muito claro. O outro ponto, que ele era agitador da seita dos nazarenos, bom, isso sim, porque ele, no fundo, é o que pregava, anunciava, ele esparramou o evangelho em toda aquela região. Este é o segundo ponto. Mas o que nós precisamos entender? Não importa as circunstâncias, o plano de Deus, a vontade de Deus, era que Paulo estivesse ali, naquele lugar, diante daquelas pessoas. E a gente precisa entender que o propósito era testemunhar acerca do Evangelho àquelas pessoas. Isto que é importante. Não importa as circunstâncias, não importa como nós somos envolvidos, se com mentiras ou com verdades, não irá fazer muita diferença. Mas sim o propósito e o plano de Deus para a vida de Paulo, porque o intuito era levá-lo para Roma para ele testemunhar diante das autoridades. Que é isso que importa e é isto que irá fazer diferença. Pois precisava esparramar, falar do reino, ensinar sobre o reino a todos os lugares. E Paulo estava ali para isso, para anunciar diante de governadores, diante de reis, sobre o reino de Deus, sobre o evangelho. Vai fazer diferença se os fatos estão sendo investidos pelas pessoas que querem nos acusar muitas vezes? Não, porque estaremos onde Deus deseja que nós estejamos para cumprir a sua vontade. E entendendo isso, nós viveremos o reino de Deus na perspectiva eterna, segundo os valores eternos e não segundo os nossos desejos. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender essas coisas e caminhar para a maturidade, para a plena expressão de Cristo no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.